Nesta sexta-feira, o Brasil reportou à Organização Mundial da Saúde cerca de 10,7 milhões de casos de contaminação pela Covid-19 confirmados no país desde o surgimento do coronavírus. A quantia corresponde a 9% dos 115,2 milhões de infectados com a doença no mundo, segundo a OMS. Mais cedo, durante uma coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, quase duplicou a proporção ao acusar o Brasil de ser o epicentro da pandemia no planeta. Vamos acompanhar. Nosso país virou uma ameaça sanitária não apenas aos brasileiros, mas ao mundo. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia, com 17% dos casos de Covid no planeta. Então a fala do governador, ele diz que o Brasil é responsável por 17% dos casos do mundo, quando na verdade, conforme nós dissemos, essa quantia é de 9%. Fiuza. Bom, então o dado está errado e é a apresentação de um erro muito grave que talvez denote um ato falho, né? Porque se ele trouxe uma outra premissa que também é falsa, de que o Brasil é o epicentro, isso é uma acusação, Vitor, muito grave e nada científica. Isso denota outras intenções. Não sei quais são. Mas o governador de São Paulo dizer que o país dele, ele governa o maior estado do país, dizer que o país dele é o epicentro da pandemia, né, dentro de um quadro, né, de apresentação de dados perante instituições internacionais, né, dados da OMS para a OMS, isso aí ele está fazendo uma aposta. Ele está fazendo uma aposta retórica e se traiu com esse erro. O que a gente pode dizer sobre isso são duas coisas, basicamente. Uma, ele governa o Estado que tem uma média de óbitos superior à do país que ele diz que é o epicentro. Então, se o Brasil é o epicentro do mundo, São Paulo, proporcionalmente, é o epicentro do epicentro, né? Com as políticas que ele adotou, porque o Supremo Tribunal Federal deu a ele, deu à autoridade estadual todo o poder de definir exatamente como seria esse enfrentamento. Então, o governador de São Paulo se encontra num tipo de posicionamento, né, num tipo de expressão pública, dentro do que seria a função de tratar uma crise sanitária, que não parece compatível com o enfrentamento de uma crise sanitária. É retórica, são números voadores. Ele foi responsável, vamos lembrar, por uma indução do Instituto Butantan a apresentar falsos dados sobre vidas salvas pela política que supostamente ele exerceu no Estado. Ele insiste nessa política, inclusive num ponto agudo ali de exercício dessa política de lockdown. Ele mesmo viajou, saiu do seu estado, viajou para um estado sem lockdown. Então, o governador João Dória está trazendo uma série de dúvidas sobre quais são as suas intenções, né, nesses pronunciamentos que cada vez mais se afastam do que seria algo propositivo e construtivo no enfrentamento de uma crise sanitária. Zé Maria. É uma situação complexa. Lá em Medina se diz o seguinte: é quando o sujeito está torcendo para o time de fora, é quando ele não vê a situação interna. Veja bem, nós estamos diante de uma pandemia, né? É um termo que se dá a uma infestação de uma forma mundial. Mas neste momento, todos estão ali cuidando da sua imagem, de como vai sair desse processo. E os brasileiros, uns maus brasileiros, estão atingindo a imagem do Brasil no exterior. De que forma? Pintando o Brasil como incompetente, dirigido por um lunático que é negacionista, que é genocida. Isso não é justo, isso não é certo. Primeiro, porque não é. Segundo, porque atinge a imagem do próprio país.
E ninguém, nenhum empresário, empresa grande, vai jogar dinheiro, investir dinheiro num país com essas características. Ou seja, fazer, alardear impressões assim do Brasil é, como se diz lá na minha cidade, torcer para o time de fora. E não é bem assim. O Brasil está indo, como todos os países. Tem dificuldades, tem problemas na vacinação, não porque nós não temos competência de vacinar. É preciso dizer, não tem vacina, não há vacina. Ontem, por uma situação inédita, o STJ aprovou a compra de vacina pela iniciativa privada. Eu quero saber onde eles vão encontrar essa vacina para comprar. Diga, Ana. Olha, Vitor, a gente vai viver no Brasil até 2022 aí o que nós vivemos aqui nos Estados Unidos até a eleição presidencial em novembro do ano passado, né? Uma politização absurda da pandemia, do vírus, e agora, né, no caminho de até 2022 da nossa eleição presidencial, a gente vai ver a politização de infectados, de leitos, da vacina. As notícias de hoje aqui, por exemplo, dão que a vacinação está lenta na Europa também, por exemplo. A própria OMS reconheceu que é uma tendência global essa lentidão na vacinação. 2 países aí considerados ricos, né, avançados, a Áustria e a Dinamarca, anunciaram que vão se juntar a Israel para tentar acelerar essa vacinação. Ou seja, é um problema global, é um problema para todo mundo e, infelizmente, alguns políticos no Brasil estão usando de uma maneira para tentar ganhar capital político aí no rumo para 2022. Não custa nada a gente lembrar também, Vitor, a própria declaração, né, do secretário de Saúde estadual de São Paulo, o Giancarlo Gorinchen, que ele disse numa recente entrevista que não temos capacidade, aí aspas para o secretário, não temos capacidade em nosso país de fazer um lockdown. As pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil e social. Então, é como eu estava dizendo, nós precisamos atacar todos os frontes, não adianta a gente ficar nessa pandemia de uma nota só, porque o problema é complexo, o vírus é complexo, o vírus é letal e a gente precisa trazer o debate intelectualmente honesto com todas as informações possíveis e não ficar batendo em teclas apenas para encaminhar aí um possível ganho de capital político na eleição que se aproxima.